Bem-vindo à Necroteca, o seu pior pesadelo. Na vila de Iguape, um misto de medo e curiosidade pairava no ar como neblina densa sobre o mar. João Ribeiro sabia que sua missão era delicada. Precisaria equilibrar a pressão crescente da comunidade com os segredos escondidos por séculos nas pedras antigas de Ouro Preto. A jovem desaparecida, Mariana, foi vista pela última vez em uma excursão guiada pelo professor de história local, um homem conhecido tanto por sua curiosidade acadêmica quanto por suas teorias sobre os encantados que circulavam a região. À medida que João mergulhava nas histórias passadas, o som das ondas batendo na costa parecia ecoar as vozes de seus antepassados. Na biblioteca da vila, entre volumes empoeirados sobre mitos e tradições indígenas, ele encontrou fragmentos que sugeriam uma ligação direta entre a sereia lendária e os amuletos guardiões dos portais místicos, objetos cujo poder era suficiente para abrir as barreiras entre mundos. Cada página virada aumentava sua apreensão, pois o risco de liberar entidades ancestrais era real e iminente. Porém, ao sair da biblioteca com os fatos em mãos, João notou que algo fora do normal havia se infiltrado na vila. Espelhos nas casas começaram a mostrar figuras distorcidas de Mariana, sua figura refletida, dançando freneticamente como sob um feitiço da dança dos Ouro Velho, enquanto os cães uivavam sem motivo aparente à noite. Os moradores trocavam olhares ansiosos e preocupados com João. O que antes era mera superstição agora parecia uma ameaça palpável. As histórias dos encantados se tornaram mais do que meras lendas, ganhando vida nas sombras das ruas da vila, transformando um povo acostumado ao cotidiano numa comunidade em pânico silencioso. Conforme a noite caía sobre Iguape e as estrelas começavam a brilhar com mais intensidade, João sentiu o peso de sua responsabilidade como guardião. Não só estava em jogo a segurança da vila, mas também uma parte fundamental do que mantinha separados os reinos humanos dos encantamentos sobrenaturais, um equilíbrio frágil que exigia suas atenções plenas para ser restaurado antes que fosse tarde demais. A verdade estava ali, naquele amuleto roubado de Ouro Preto, e em seu coração palpitante a convicção de que o sacrifício pessoal poderia muito bem ser necessário para reafirmar as antigas alianças entre humanos e encantados. Com cada passo que João dava para investigar o mistério, as sombras pareciam encurtar-se ao seu redor. Na vila de Iguape, a preocupação dos moradores se transformou rapidamente em pânico quando notaram que os espelhos quebrados não só mostravam visões da jovem Mariana dançando freneticamente, mas também figuras indistintas, formas antigos e misteriosos. Os cães uivantes pareciam responder a uma melodia inaudível para humanos, um sinal de que algo mais profundo do que o imaginável estava em andamento. O amuleto roubado, agora revelando seu verdadeiro poder nas mãos da curiosidade humana, tornou-se o catalisador dessa crise. João percebeu que os encantados, seres de um reino ao qual sua comunidade sempre foi meramente testemunha, estavam sendo atraídos por esse portal inadvertido nas cavernas oubliéis de Pedra da Lua, onde o tempo parecia não seguir as regras normais. As lendas que tanto ele estudava ganharam vida terrível. Os encantados passaram a marcar presença na vila através das danças misteriosas e obsessivas, um convite implícito para a possessão espiritual. A atmosfera ao redor de João se tornou cada vez mais opressiva. Com o avanço da noite, as ondas do mar pareceram gritar em uníssono com os uivos dos cães e os espelhos distorcidos, criando um coro sinistro que ecoava pelas ruas de Iguape. O guardião das 7 montanhas sentiu-se dividido entre seu dever ancestral e a terrível realidade do conhecimento proibido. Devolver o amuleto às suas origens nas Pedras da Lua era essencial para selar esse portal, mas sua obsessão acadêmica com os mistérios místicos constantemente o desafiava. Cada passo adiante na floresta densa, em direção ao local sagrado, parecia acelerá-lo mais perto de uma fronteira que não deveria ser cruzada, um limiar entre a preservação e a ruína, onde ele precisaria superar tanto seus medos pessoais quanto as forças sobrenaturais desencadeadas pelo toque sacrílego do amuleto. À medida que João avançava pelas sombrias trilhas que levavam às cavernas oubliéis de Pedra da Lua,
o ar parecia mais denso e pesado sobre seus ombros. A floresta densa se tornou um labirinto vivo. Folhagens esguias como serpentes, dançando ao vento, sussurravam segredos que João não queria ouvir. Cada passo ecoava no silêncio, lembrando de seu destino, enfrentar as entidades ancestrais, guardiãs das fronteiras entre os mundos. As visões começaram a se manifestar naquela floresta densa e envolvente. João via figuras fantasmagóricas adentrando sua percepção, espectros de antigos xamãs, suas formas esbeltas iluminadas pelo brilho lunar tênue que penetrava no manto das árvores. Elas pareciam convocá-lo enquanto ele avançava, oferecendo-lhe a promessa da sabedoria ancestral em troca de algo não revelado, um sacrifício sombrio e desconhecido. A floresta tornou-se cada vez mais opressiva à medida que se aproximavam das cavernas. O peso do destino de seu povo, os encantados aguardando na fronteira entre mundos, pressionava sobre ele como uma rocha imensa no coração da terra antiga. Com o passar dos minutos, a sanidade de João era posta à prova. Seus medos mais íntimos eram desafiados pela perspectiva de que poderia perder o controle em meio às visões perturbadoras e sombras. Quando finalmente alcançou as cavernas míticas, o mundo ao seu redor se transformou. A luz da lua parecia refratar através das pedras ancestrais, criando um mosaico de ilusões cintilantes que dançavam ao ritmo inaudível de uma música distante e antiga, a canção dos encantados. João sabia então, cada passo no portal não apenas o aproximava do confronto físico com essas entidades, mas também mergulharia-o em um abismo mental que desafiaria sua capacidade de discernir realidade da ilusão. Sentiu-se transportado para uma dimensão onde o tempo e espaço se fundiam, o limite entre as terras enfeitiçadas do passado e os mundos presentes estava mais frágil do que nunca. A visão das entidades ancestrais tornou-se ainda mais nítida, suas formas adquirindo uma presença quase palpável na penumbra da caverna. João sabia, ele não apenas enfrentava um inimigo espiritual e físico, mas também precisaria superar as barreiras dentro de si mesmo para proteger o que mais prezava. A luta estava prestes a começar, uma batalha onde corpo e mente eram testados em seus limites extremos. Ao se deparar com aquelas entidades ancestrais, João precisaria encontrar força não apenas nas lições de seus antepassados, mas também no coração que batia acelerado dentro dele, um coração cujo sacrifício poderia ser a chave para manter unidas as fronteiras entre humanos e encantados. O duelo espiritual com as entidades havia sido tão desgastante quanto qualquer batalha física que João já enfrentara. Não apenas ele, mas sua mente e alma estavam sob ataque constante. Ao final da luta, a sensação de exaustão era tamanha que suas pernas quase o abandonaram no momento crucial. Mas as entidades haviam sido contidas, pelo menos temporariamente. Em meio à calma tensa e ao eco das últimas sussurros do confronto, uma nova possibilidade surgiu nos cantos de sua mente: restaurar a ordem ancestral através de um sacrifício que ele nunca imaginara necessário. Devolver o amuleto às suas raízes nas pedras da lua era crucial para selar o portal. João sabia disso por instinto e pelas visões das lendas dos antepassados, imagens em sua mente como fósseis de histórias esquecidas, agora vivificadas pela urgência do momento. Cada imagem revelava a seriedade da missão. Seus ancestrais sempre protegeram o equilíbrio entre os mundos, mantendo-os separados para evitar que o caos se espalhasse sobre as terras enfeitiçadas e além. A pressão crescente não era apenas física, ela também pesava no coração de João. A moralidade da missão pairava sobre ele como uma nuvem escura, lembrando de que o sacrifício poderia ser pessoal. Ele precisaria enfrentar suas próprias limitações e medos para devolver a ordem à Terra, um ato que poderia custá-lo muito mais do que apenas sua energia física. Enquanto passava pelo labirinto das cavernas, cada som ecoado parecia lembrar-lhe: o preço da fronteira invisível era alto. A decisão estava tomada. João sabia onde devolver o amuleto e como fazê-lo, um ritual que só ele poderia completar. Mas a trilha para chegar ao local correto dentro das cavernas se tornava mais complexa com cada passo, obscurecida pelas ilusões cintilantes que ainda pairavam no ar. O caminho estava marcado por símbolos ancestrais invisíveis aos olhos dos não iniciados. João precisaria confiar em suas memórias e na conexão profunda com seu legado para completar sua missão.
À medida que se aproximava do ponto exato onde as pedras da lua aguardavam o retorno de seu amuleto, uma nova onda de urgência tomou conta dele. O tempo parecia acelerar. Cada segundo perdido era um passo mais perto da catástrofe potencial para a comunidade e os próprios encantados que tanto se esforçara para proteger. O peso moral da situação estava agora em seu coração, mas João sentia-se pronto. Ele sabia que o caminho à frente seria difícil, um desafio final de fé contra medo. No entanto, com cada passagem pela caverna e a visão do sacrifício necessário, ele se reforçava com lembranças dos antepassados cujas histórias viviam em seu peito. Que o verdadeiro valor do guardião está na capacidade de enfrentar os temores mais profundos para proteger tudo aquilo que é precioso. Com uma última respiração, João se preparou para a etapa final e talvez mais desafiadora de sua jornada como guardião das 7 montanhas. Conforme ele colocava as mãos no amuleto ancestral, sentiu um fluxo energético que ecoava em suas veias. Era o reconhecimento do poder místico sendo devolvido ao seu lugar. A cada momento, a esperança de selar a passagem entre os mundos parecia real e possível, mas apenas se ele pudesse completar o rito sem cair nas armadilhas das próprias ilusões que lutara para superar durante todo esse tempo. A hora do sacrifício havia chegado. João sabia que devolver aquela pedra às pedras da lua significaria deixar um fragmento de si mesmo naquele lugar antigo e sagrado. Mas era o preço a pagar pela paz de sua comunidade e pelas fronteiras guardadas com fidelidade ancestral. Com uma última olhada ao redor, para os encantados que já não eram ameaça tão imediata e as suas próprias sombras projetadas contra as paredes das cavernas, João avançou. Completando o rito necessário de um guardião verdadeiro, mas também um homem marcado pela jornada entre a ordem mística da Terra e sua própria alma dividida. Com o amuleto firmemente de volta às pedras da lua, João sentiu um alívio misturado com uma profunda transformação dentro de si. A cerimônia que selou a passagem entre os mundos havia sido completada, mas aquele momento não foi apenas um feito místico. Ele marcou também o sacrifício pessoal necessário para preservar as fronteiras ancestrais e proteger Iguape de futuros perigos. Ao retornar à vila, a luz do dia parecia mais radiante. As ondas do mar ainda batiam contra a costa com suas melodias naturais, mas agora havia um tom diferente no ar. Uma sensação de renovação que se espalhava entre os moradores. João encontrou Mariana, finalmente salva das garras da possessão espiritual. Ela estava confusa e assustada, mas também aliviada. Seus olhos refletiam a gratidão por estar de volta ao mundo familiar. O guardião sentiu um peso ser levado de suas costas. Não apenas o medo das entidades ancestrais havia sido afastado, mas uma conexão renovada com sua comunidade se reafirmara. Ao percorrer as ruas agora tranquilas de Iguape, João reconheceu que a vila estava tentando reparar suas histórias fragmentadas. Cada morador encontrava nas memórias coletivas um senso de esperança e força renovados. Ao mesmo tempo, no entanto, João percebeu o custo pessoal da sua missão. Ele sentiu-se mais ligado do que nunca àquela terra enfeitiçada. A experiência nas cavernas místicas havia deixado marcas em seu interior, e agora uma parte de si mesmo permanecia presa nos limites entre os mundos humanos e dos encantados, um laço eterno com o dever ancestral que carregava consigo. À medida que as horas passavam na vila restaurada ao seu ritmo cotidiano, João sabia que aquela experiência havia mudado a linha tênue da sua existência. Cada olhar de gratidão dos moradores era um lembrete do dever cumprido, mas também uma confissão silenciosa das forças invisíveis e poderosas com as quais agora convivia. Nenhum cidadão esqueceria aqueles dias de pânico. A vila havia aprendido novamente o valor da comunidade e a importância dos segredos enterrados nas terras enfeitiçadas. E enquanto os moradores voltavam às suas vidas, João permanecia um pouco à parte, não mais apenas como guardião das 7 montanhas, mas também como alguém que carregava em seu coração a memória de fronteiras invisíveis e sacrifícios pessoais necessários para proteger tudo o que consideravam sagrado. Deixe um like, comente seu maior medo e inscreva-se no canal.